Vamos falar sobre a seleção brasileira de futebol. Copa do Mundo chegando, já está aí em 2026 e até agora a seleção não tem um novo treinador. Vamos falar sobre os possíveis nomes que podem assumir a seleção brasileira. Um deles é Carlo Ancelotti, hoje treinador do Real Madrid, que joga daqui a pouco contra o Arsenal, né? E diz as más línguas, se caso ele não for bem nas duas competições, que uma é Champions League e a outra Copa do Rei, ele pode ser demitido do Real Madrid. Aí sim poderia estar conversando com a seleção brasileira. Segundo nome, Jorge Jesus. Já teria até conversado já com a seleção brasileira e impôs duas condições para assumir a seleção brasileira. Seria o mesmo salário, próximo ao salário que ele ganha, né, lá na Arábia, que seria quase 5 milhões de reais, e ninguém se intrometesse em seu trabalho. Ele convocaria quem ele quisesse, ele vai fazer a estratégia que ele quer, ele vai escalar quem ele quer, ele vai convocar quem ele quer, enfim, pegar a chave e colocar no seu bolso. Quem manda é ele. Concordo com ele. Essa segunda opção aí, eu concordo com ele. Agora, CBF, dinheiro não é problema, mas pagar 5 milhões de reais, né? Bom, enfim, CBF tem dinheiro. Terceira opção, Abel Ferreira, que hoje se encontra no Palmeiras, vai disputar aí também, né, o Mundial de Clubes, é um bom treinador, é um dos melhores treinadores do mundo e um dos melhores treinadores que está no Brasil atualmente, seria um bom nome também. E por fora entrou agora o de Mourinho, né? Especula-se que Mourinho também está no radar da seleção brasileira. E mais por fora, caso esses treinadores não queiram, aí tem Renato Gaúcho, tanto é que ele assinou contrato com o Fluminense, né? Teve aí sua vitória na estreia e me parece que na cláusula disse se a seleção brasileira chamasse ele para comandar, né, a própria, o Fluminense teria que liberá-lo. E tem o Rogério Ceni que está fazendo um bom trabalho no Bahia também. Mas vamos lá, galera. Resumindo, eu vou deixar meu palpite aqui. Carlo Ancelotti. Ele só sai do Real Madrid se for mandado embora. Se a seleção chamá-lo para treinar a própria, ele já disse que ele não pede as contas para o Real Madrid. Isso quer dizer, só vai abrir conversa com a seleção brasileira, só vai dar um sim para a seleção brasileira e também ele é do mesmo perfil, mais ou menos, o pensamento dele que o Jorge Jesus, né? Quem manda sou eu, quem escala sou eu, quem convoca sou eu, ninguém se intromete. É o pensamento dele. Então, o Real Madrid mandando ele embora tem chance sim de ter conversa com ele para comandar a seleção brasileira. Caso contrário, ele fica no Real Madrid. Jorge Jesus já deixou suas condições, né? Abel Ferreira está no Palmeiras. Leila Pereira disse que não teve conversa nenhuma até agora, ninguém ligou para ela, nem ligou para o Abel. Mourinho. Mourinho pode ser aquele treinador que pode até aceitar. Se chamar ele hoje, ele vai. Renato Gaúcho vai, na minha opinião. Rogério Ceni, eu acho que depende. Por quê? Porque o Renato Gaúcho, ele não é aquele treinador que fala assim, ó, quem manda sou eu, quem escala sou eu, quem convoca sou eu. Mourinho não tem esse perfil também, né? Então, a minha opinião, peço desculpa. Saulo, quem deveria ser treinador da seleção brasileira? Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Por quê? Já conhecem o Brasil, já conhecem o país, já conhecem os jogadores que atuam no Brasil, já está por dentro do que acontece no futebol brasileiro e lá fora também. Só que comandar a seleção brasileira, galera, não é chegar e fazer a mesmice. Primeiro vamos ver quem está lá fora. No Real Madrid, no Paris Saint-Germain, no Manchester City, enfim. Convoca os caras lá da Europa, que estão jogando na Europa, e depois vamos ver o que tem aqui no a sobra do Brasil. Tá errado.
Seleção brasileira, eu acho que tem que começar a ter olhos para os jogadores que atuam no Brasil. E claro, se tiver alguém arrebentando lá fora, convoca também, como sempre fazem. Porque essa seleção que estão convocando é péssima. Essa seleção que está entrando em campo é péssima. Tem jogadores para ser selecionados, para estar na seleção que atuam no Brasil? Tem um monte, galera. Tem. Vocês mesmos podem opinar. Meio-campista, zagueiros, atacantes. Tem um monte, né? Um dos atacantes que agora se lesionou está voltando, o Pedro. Pedro, tá? Essa seleção que está atuando hoje, que jogou contra a Argentina, depois de ter levado essa goleada da Argentina, vamos lá, era melhor ter colocado o Everton Ribeiro, Rafael Veiga, tem o Eric do Bahia, de volante, tem o Gerson do Flamengo, que já está na seleção, mas se lesionou, mas tem que continuar. Tem Everton Cebolinha, quando estiver 100%, Pedro na frente. Tem. Goleiro Hugo Souza do Corinthians. Galera, tem um monte. Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Comparando com essa seleção que perdeu aí da Argentina, que levou essa lavada, poderia ter levado esse. Tem o goleiro do Palmeiras também, o Everton. Convocou o cara, mas não é titular. Colocou o Bento para fazer um péssimo jogo contra a Argentina. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim, tá? Hoje, para ser técnico da seleção brasileira, ou é Jorge Jesus ou Abel Ferreira, por conhecer o futebol brasileiro. Deixa a opinião de vocês, que é muito importante.